Café com prosa junguiana, travessias em pequenos goles. Antes da gente começar, na semana passada acabou que a gente não teve episódio. Eu precisei me afastar por alguns dias por questões de saúde, respeitar o tempo do meu corpo e por isso acabou que eu não consegui gravar, mas a partir dessa semana, aos pouquinhos, a gente vai retomando e os episódios vão voltar a acontecer aqui todo domingo. Existem dores que a gente reconhece com facilidade, que é a dor de quem perde, a dor de quem se despede, mas existe uma outra dor que quase não é olhada. No dia da partida da Lady, na eutanásia dela, eu estava num lugar muito específico e ao mesmo tempo eu estava dividida. Só que é muito louco, porque o luto costuma sugar a gente por inteiro. Só que naquele dia, uma parte minha estava completamente imersa, diluída na dor, chorando, me despedindo. Só que tinha uma outra parte minha que ela não conseguia não ver o que estava acontecendo ao meu redor. A sensação que eu tinha que eu estava lá segurando ela, sentindo muito, e existia uma outra parte de mim assim, tipo, sabe assim, tendo aquela visão quando a gente sonha em terceira pessoa, que a gente vê a coisa acontecendo. Era essa sensação que eu tinha, de estar ali observando a cena. E aí, enquanto eu me despedia da minha pequena, essa outra parte percebia que tinha algo mais acontecendo ali. Que não era só a minha dor, a dor da minha filha, do meu marido, da minha mãe que estavam ali presentes, mas existia uma outra dor, que era a dor de alguém que tinha lutado pela Lady Spot todos os dias. Que era de alguém que me ligava todos os dias, de quem acompanhava, de quem vibrava a cada pequena conquista, Então, quando eu mandava os vídeos da Lady chorando, me pedindo comida, era uma vibração tremenda, Vou fazer um parênteses aqui. O que aconteceu com a Lady? Ela teve muitos internamentos, E no último internamento dela, aconteceu que de tanto acessarem as veias dela em função das medicações, do soro, o corpinho dela não estava mais aceitando. Então, nos últimos dias de internamento, não tinha como fazer intervenção, não tinha como dar soro, era muito complicado tirar sangue. Então, foi decidido, foi acordado uma alta assistida, Então, eu seguiria com um tratamento, com os cuidados da Lady em casa, só que eu me reportaria diariamente, qualquer intercorrência, entraria em contato com as veterinárias e como ela tinha começado um novo tratamento imunossupressor, toda semana eu teria que levá-la tanto para avaliação como para coleta de sangue, porque esse tratamento exigia coleta semanal de sangue. Então, ficou uma veterinária responsável com quem eu conversava diariamente e que acompanhava muito de perto, e foi justamente essa profissional que estava no dia da despedida. Então, assim, quando eu falo que existia um lado meu que estava suspenso, olhando, ao mesmo tempo em que era uma tutora perdendo, eu sinto que eu também era uma profissional da área da saúde, olhando para outro ser humano. Porque assim, o que eu percebi, o que eu refleti, claro que não naquele momento, mas depois, que existia algo muito particular nisso, porque diferente de mim, que estava ali pela primeira vez, me despedindo, vivenciando aquilo, para aquela pessoa, aquela não era a primeira vez, aquele não era o primeiro animal, não era a primeira história e não era a primeira despedida. E ainda assim,
doía. E porque naquele momento ela precisava fazer algo que ninguém quer fazer. Eu percebo assim que existe um lugar que é muito delicado na prática do médico veterinário, que é justamente esse, assim, né, de amar os bichinhos. Acho que não é à toa que escolheu essa profissão. Eu, quando criança, queria, inclusive, ser veterinária, mas daí eu percebi que eu não ia dar conta. E de ser um profissional que está, assim como o médico, né, humano também, na fronteira entre sustentar a vida e precisar interromper o sofrimento. Isso não é só técnico, isso é uma questão que atravessa, que marca, que exige um tipo de sustentação psíquica que nem sempre é vista. Né? Quando a gente está na dor ali da perda do nosso bichinho, é difícil, né, olhar para isso. E aí, assim, a gente percebe que quem cuida sente. Existe um tipo de sofrimento que não vem de perder, mas de sustentar até o limite e depois parar. E aí eu abro um outro parênteses para compartilhar um pouco da minha história com a Leide. O que aconteceu? Acho que eu tive 2 momentos que me levaram para essa reflexão. Um que eu já comentei num episódio anterior aqui, que foi a conversa que eu tive com a gastro, que estava acompanhando ela, a respeito desse terceiro tratamento com imunossupressor, em que ela disse que seria importante a gente considerar que se novamente a Leide fosse refratária, a gente teria que repensar. E naquele momento os olhos dela encheram de lágrimas, genuinamente eu senti, né? Então, e no segundo momento, que daí foi ter vivenciado isso e ter tomado a decisão com o apoio da minha família no domingo, porque o que aconteceu? A Leide foi para casa, ela estava bem, daí ela teve vários episódios horrorosos, de diarreia com muito sangue, com muito muco, e nisso fizemos os exames, ultrassom, aquela loucura toda de conseguir marcar. Consegui marcar uma veterinária nutricionista. Na sexta-feira ela tinha comido maçã, tinha comido tilápia, arroz, graças a Deus não ficou só naquela experiência da ração insossa. E daí no sábado eu desci com ela, e daí eu já fui percebendo uma deteriorização do quadro dela. A gente foi lá no pet do prédio e eu achei que ela tivesse caído num buraco assim, tinha um buraquinho na grama e não tinha conseguido sustentar a bundinha dela e ela caiu. Só que daí eu fui percebendo ao longo, né, da manhã que isso foi se mantendo. Ela não queria comer, ela não queria beber água. Aí eu lá ligando para a clínica, até que eu percebi a mucosa dela muito pálida. Daí eu mandei mensagem para a gastro, eu falei, eu tô levando ela lá. Não, daí ela falou, não leva mesmo. Coincidentemente encontrei com ela lá, ela tinha acabado de atender um paciente. E ela falou, não, então vamos colher sangue para ver, né, se de repente tá com algum déficit de mineral, e daí a gente já suplementa. O que aconteceu? Como eu mencionei que ela tinha recebido alta, não tinha veia para tirar sangue da Leide, né? Então, seria ela ficar em observação e daí ficar longe de mim e ficar lá, ou ela seguir, né, na alta assistida e ir para casa comigo, e assim a gente fez. Só que daí a coisa foi piorando. Eu dava água para ela, né, via sonda. A orientação foi não forçar a alimentação, porque o estômago dela, a digestão dela estava muito lentificada e poderia provocar um quadro de emese, né, de vômito. Então sabe aquela coisa assim, meu Deus, a cachorra tem que se alimentar, a cachorra tem que beber água, mas eu não posso abusar.
Daí nós descemos de novo, ela teve mais uma queda. Então o quadro dela foi assim, ó. E aí eu falando assim, e assim, Lilian, tudo que a gente podia fazer a gente já fez. Não tem nada mais que possa ser feito. E aí à noite eu senti que talvez aquele seria o último momento. Liguei para minha mãe foi, né? A gente se despediu dela e eu senti assim que ela foi se apagando. Ela é como se ela fez festa, ela lambeu e daí ela ficou o tempo todo no meu colo e ela foi sumindo. E daí naquela madrugada ela teve 4 episódios de convulsão, 2 no meu colo. Depois eu não dei mais conta e eu ligando, deixando as veterinárias do plantão doido. E de novo, não tem nada que possa ser feito, não tem como, porque minha preocupação é ela tá desidratada, enfim. E chegou um momento que eu falei pra ela que ela podia ir. E aí, de uma certa forma, eu sinto que ela foi, só que o corpinho dela ainda tinha ficado. E aí, a orientação que eu recebi foi esperar a veterinária que estava acompanhando dela chegar. E daí eu levei, a hora que deu 8 horas da manhã no domingo, eu levei, ela foi avaliada. E aí a constatação foi que os quadros convulsivos tinham levado ela a um quadro semicomatoso, que dificilmente ela voltaria desse quadro, e que uma das opções eu poderia levar ela para casa naquele estado, mas que uma das opções seria a eutanásia. E aí, naquele momento, a gente, em família, né, a gente concordou que seria mais humano para ela e talvez pra gente também, porque sustentar um bichinho visivelmente sofrendo não é fácil. E aí foi um momento, né, porque eu me questionei muito, falei, caramba, por que dá pra pegar a veia pra fazer a eutanásia e não deu pra pegar a veia pra fazer o exame de sangue, não deu pra pegar a veia pra hidratar com soro? E aí vem o ponto, né, ela tava consciente, ela sentia, a veterinária do sábado que tentou tirar o sangue dela falou, eu não vou judiar dela, ela tá sofrendo demais, assim, porque ficava lá cutucando com a agulha, quem tira sangue sabe, e não vem nada. E daí na eutanásia, como ela tava no coma, ela não sentiu nada, então. Mas aí, tô aqui, eu, né, emocionada, é muito difícil ao contar, não reviver isso, né? Mas voltando, pensando no profissional que faz isso, porque, né, pra mim tá difícil, mas eu fiquei pensando, né, tipo, aquilo aconteceu com a Lady, mas e tantos outros, né, e passar por isso repetidamente, não tem como o profissional sair ileso. E eu fiquei pensando mesmo que a medicina veterinária seja uma das áreas onde o sofrimento psíquico seja muito alto, mas que isso não aparece. E aí naquele dia eu entendi uma coisa que ficou comigo, que nem todo luto é só de quem perde. Na grande maioria das vezes, o luto também é de quem ficou até o fim. E eu acho que a gente precisa olhar não só para quem perde, mas também para quem cuida.
e até onde é possível cuidar. Às vezes, cuidar também é saber parar. Por mais difícil e doloroso que isso seja. Saber parar também é um ato de amor. E a gente precisa reconhecer que esse também é um lugar de dor e de humanidade. A gente se vê no próximo café.